Olá, turminha! Então, vamos lá para a resolução das atividades do dia 15/5, tá bom? Vamos ser bem breves. Essa foi a proposta, tá? Usando os dados mostrados aqui, a gente ia calcular os intervalos CD, EF e GH, tá bom? Então, esses são os dados, tanto em planilha quanto em gráfico. Então, vamos lá. A resolução da questão A, que é o intervalo entre C e D. Eu separando lá daquela nossa tabelinha, os dados de C e D são esses, tá bom? E aí, o que eu faço para ficar mais fácil para eu resolver? Eu monto o meu gráfico. Por quê? Quando eu monto o gráfico, eu entendo onde que vai ser o Q1 e onde vai ser o Q2. Por quê? Claramente eu estou vendo que é um gráfico de demanda, tá bom? Então, da esquerda para a direita, de cima para baixo, ou seja, inversamente proporcional. Então, quando eu coloco os dados no plano cartesiano, ele vai ficar da seguinte forma. Para R$ 90, eu vou ter 2.400 de demanda. Para R$ 80, eu vou ter 2.600 de demanda. Isso quer dizer que o pico mais alto é o primeiro. Então, o Q1 vai ser 2.400 para 90. Logo, o Q1 é o D. E o Q2, consequentemente, é o pico mais baixo, 2.600 para 80, que é a letra C, tá? Então, Q1 e Q2. Quando eu sei desses dados e olhando assim mais facilmente, eu vou então substituir, tá bom? Essa é a nossa fórmula. E aí, quando eu substituo os dados, ele vai ficar da seguinte forma: Q2 menos Q1 dividido pela média. Mesma coisa o preço, P2 menos P1 dividido pela média. Quando eu faço a resolução, eu vou ter os seguintes dados aqui, que no caso a diferença dividido pela média, depois vou multiplicar por 100. Mais uma vez, a diferença dividido pela média, que eu vou agora multiplicar por 100. Uma vez que eu resolvo essas multiplicações, divisões e multiplicações, eu vou ter 8% a variação de Q, e a variação de P eu vou ter 11,74%. Olhando assim já olho nu, proporcionalmente, o de cima é superior ao de baixo. Então, provavelmente, esse valor ele vai dar menor do que 1. Então, quando eu faço essa divisão, realmente eu confirmo, dá 0,68%. Quando é menor do que 1, eu posso dizer que esse produto ele tem uma demanda inelástica, ok? Ou seja, há pouca variação na demanda quando a variação do preço é em torno de 11%. Então, quando ele está lá na casa de 11% a variação do preço, eu vou, mexer com a demanda, mas as pessoas ainda vão continuar comprando. A resolução da B. Mesma coisa, eu vou fazer, vou tirar aqui os intervalos que eu vou usar, que no caso o intervalo E e F. E também vou montar o meu gráfico para ter a mesma visão. Então, quem é o Q1 e quem é o Q2? Q1, 2.410 e Q2, 2.200 para R$ 100. Então, sabendo disso, vou substituir quem é, cada um aqui na nossa fórmula. Então, Q2 menos Q1 dividido pela média, P2 menos P1 dividido pela média. Quando eu faço a resolução, vou ter diferença dividido pela média, diferença dividido pela média, mais uma vez, que vou multiplicar por 100. Fazendo essa multiplicação, vou ter 9,52 para a variação da quantidade e também vou ter 9,52 para a variação do preço. Logicamente, essa conta aqui vai dar 1%. Então, o meu produto ele é de demanda unitária, ou seja, a variação da demanda sofre alteração proporcional à variação do preço. Então, a cada 1% que sobe o preço, vai também cair a demanda, porque são inversamente proporcionais, ok? Então, cai 1%, sobe 1%,
independente do que seja preço ou demanda. Se um cair, o outro aumenta nessa sequência de 1%, igual para igual, tranquilo? E a letra C, vamos lá para a resolução. Também vou fazer a separação no gráfico e na tabela, para que a gente entenda quem é o Q1 e quem é o Q2 e fique mais fácil entender, tá bom? Então, eu vou ter 1.600 para 130, onde eu vou ter o Q1 e o P1, no caso, consequentemente, e 1.800 para 120 e o Q2, P2. Substituindo, a variação vai ficar Q2 menos Q1 dividido pela média e o P2 menos P1 dividido pela média. Quando eu resolvo essas questões, eu vou ter aí diferença pela média, multiplicar por 100, e diferença pela média, que eu vou multiplicar por 100. Vou ter 11,76% a variação da minha quantidade e vou ter menos 8% a variação do meu preço. Veja que o menos 8 ele já está mais próximo do zero, tá? Então, quer dizer que o meu preço ele aumentou, tranquilo? Então, quando o meu preço aumentou, a minha demanda aí diminuiu, né? Então, eu vou ficar com um preço mais alto, logo a demanda mais baixa. E como deu um resultado acima de 1%, então já é uma coisa mais notória. Eu já consigo ver que se o preço chegar a esse valor ou mais do que esses valores, que estão aí no caso 120, 130, a minha demanda vai cair bruscamente. Então, eu não posso aumentar mais do que isso. Quanto mais eu aumentar a partir de agora, mais a minha demanda ela vai cair, tá certo? Então, sempre vai ser inversamente proporcional. O preço vai subir, a demanda vai cair. Então, 120, 130, a média é de R$125 o preço, eu já vou ter uma média de 1.700 pessoas. Então, já é um cálculo ruim. Quanto maior for o meu preço, menor ainda vai ser essa demanda. Então, não posso ultrapassar. Isso é uma coisa que eu tenho que começar a prestar atenção para eu tomar decisão sobre esse meu produto. Nós vimos que nas resoluções passadas ele vinha variando aos pouquinhos até chegar a um valor unitário, ou seja, ali, a partir de então, tudo que fosse aumentando no preço, a minha demanda ia sofrer uma queda muito maior. Então, eu cheguei no limite de uma unidade, então é bom que a gente não aumente mais o preço. Como ele aumentou, como nós estamos vendo aqui, a minha demanda também diminuiu muito. Então, qualquer variação a partir de agora vai ser muito clara na demanda, tá? E eu vou chamar esse produto de uma demanda elástica. Então, qualquer variação que ele sofra a partir de agora, a demanda ela vai cair bruscamente, tá bom? Então, ou seja, variação alta na demanda quando a variação do preço é 8% ou em diante. Tranquilo? Volta, rever. Quem errou, corrige. Se não conseguiu entender tudo ainda, dá uma olhada de novo na aula anterior e tenta fazer o passo a passo. Tranquilo? Também foi lançado para vocês o desafio. Então, o desafio ele tinha a seguinte proposta, onde ele mostrava que a curva da demanda ela seguia essa equação, ou seja, P igual a 48 menos 3Q. E aí ele me diz as quantidades, que há uma variação da quantidade de 5 para uma quantidade de 6. Então, quem é o preço para essas quantidades? É a primeira coisa que eu vou fazer, tá? Então, lá na questão, a questão A, ela vai me pedir justamente quem são esses preços para eu montar a tabela e o gráfico. Então, eu vou substituir a quantidade lá onde tem Q. Então, P igual a 48 menos 3Q, vai ficar P igual a 48 menos 3 vezes 5. Faço a resolução, vou achar o P 33. Meu preço para a quantidade de 5 unidades vai ser, no caso, 33. Mesma coisa eu faço com o 6. Então, vou substituir onde é o Q, substituo o 6, porque é a quantidade, e vou achar o preço, tá bom? Então, para a quantidade 5, eu vou ter um preço 33, para a quantidade 6, eu vou ter um preço 30. Se eu colocar isso no meu gráfico, eu vou notar mais uma vez que a atividade está falando sobre um gráfico de
demanda, porque está da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então, está inversamente proporcional. Quanto maior a quantidade de demanda, porque o preço ele diminuiu. Tranquilo? Então, eu consigo fazer facinho, facinho, quem é o P e quem é aí a minha tabela e o meu gráfico. Sabendo desses dados, então é só jogar na fórmula, não é isso? Então, eu vou ter aí a variação de quantidade, é o Q2 menos Q1 sobre a média. Então, a variação de 6 para 1, ou de 6 para 5 é 1. A média entre eles é 5,5. A variação do preço é 3. E a média entre eles é 31,50, tá? Então, é só fazer o cálculo bem facinho, são números bem pequenos, dá para fazer de cabeça. Quando você faz a resolução para a porcentagem, eu vou ter 18,18% para a variação de quantidade e eu vou ter 9,52% para a variação do preço. Se o superior é maior do que o inferior, logicamente que isso aqui vai dar mais do que 1%. Tá? Então, eu já sei que essa demanda aqui, ela vai ser uma demanda elástica, tá? Ou seja, há uma variação alta da demanda, quando a variação do preço, ele é 9,52. Beleza, gente? Então, esses eram as questões, né, que foram propostas. Vai ficar junto com essa aula propostas de novas atividades para vocês exercerem. Tranquilo? Beijo e abraço, espero que tenha ficado claro. Caso alguma coisa tenha passado aí desapercebido, me desculpem, né? Mas é complicado não estar presente com vocês. E volta, revê, refaz o que é raro. E quem acertou, parabéns. Mas treina, pratica para a gente poder entender mais ainda sobre o nosso assunto em questão. Tá bom? Beijo, beijo, abraço para todos.